Falar sobre acidentes aéreos é tocar num medo quase universal. É o medo da perda de controle, de estar a 10.000 metros de altura, suspenso entre o céu e o abismo, quando o impensável acontece. Viajar de avião é, estatisticamente, uma das formas mais seguras de transporte, mas quando algo dá errado, as consequências são, na maioria das vezes, catastróficas e definitivas. A imagem de uma aeronave caindo evoca um sentimento de impotência total, uma rendição forçada ao destino. Por isso, quando ouvimos falar de sobreviventes, a palavra milagre surge quase que instantaneamente em nossas mentes. Mas o que define esse milagre? Seria sorte pura e simples? Uma intervenção divina? Ou seria uma combinação complexa de fatores que envolvem desde a física do impacto até a preparação da tripulação e, acima de tudo, a indomável vontade humana de viver? As histórias de quem sobrevive a esses eventos extremos nos levam para além das estatísticas frias e dos relatórios técnicos. Elas nos conectam com a essência da resiliência, com a força que emerge nos momentos mais sombrios, quando cada segundo conta e cada decisão pode ser a diferença entre a vida e a morte. Nesta nossa conversa, vamos mergulhar em algumas dessas jornadas inacreditáveis. Não para explorar o macabro ou o sensacionalismo, mas para tentar entender o que se passa na mente e no coração de alguém que olha a morte nos olhos e, de alguma forma, consegue desviar o olhar e seguir em frente. Vamos conhecer pessoas que caíram do céu e tiveram que reaprender a caminhar na terra, carregando consigo não apenas as cicatrizes físicas, mas também o peso invisível da memória, da culpa do sobrevivente e da gratidão por uma segunda chance que muitos de seus companheiros de viagem não tiveram. Cada história é um universo particular de dor, coragem e superação. Desde uma adolescente que se viu sozinha na imensidão da selva amazônica, até um time de futebol que perdeu quase todos os seus jogadores, cada relato nos ensina algo profundo sobre a condição humana. São narrativas que nos forçam a questionar nossos próprios limites e a valorizar a fragilidade da vida. Prepare-se para conhecer pessoas que, contra todas as probabilidades, reescreveram o seu final e nos mostram que, mesmo quando o céu desaba, a esperança pode encontrar uma forma de florescer. Imagine ter apenas 17 anos. Você está voando sobre a vasta e impenetrável selva amazônica, ao lado de sua mãe, a caminho de se encontrar com seu pai para o Natal. De repente, uma tempestade violenta engole o avião. Uma turbulência severa, um clarão de um raio atingindo a asa e, em seguida, o som ensurdecedor do metal se partindo. Essa foi a realidade de Juliane Koepke em 24 de dezembro de 1971. O voo Lança 508 se desintegrou no ar e Juliane foi arremessada para fora da aeronave, ainda presa em sua poltrona, caindo por cerca de 3.000 metros em direção ao dossel da floresta. O que se seguiu é uma das mais impressionantes histórias de sobrevivência já registradas. Juliane acordou no dia seguinte, sozinha no meio da selva, com uma clavícula quebrada, um corte profundo no braço e um olho inchado. Em vez de se entregar ao desespero, ela se lembrou dos ensinamentos de seus pais, ambos zoólogos que haviam trabalhado na Amazônia. Eles a ensinaram que, se encontrasse um curso d'água, deveria segui-lo, pois riachos eventualmente levam a rios maiores, e rios maiores levam a povoados. Esse conhecimento se tornou sua bússola em um mundo de caos verde e sufocante. Durante 11 longos e angustiantes dias, Juliane caminhou. Ela enfrentou chuvas torrenciais, insetos que depositavam ovos em suas feridas abertas, a fome e a solidão avassaladora. Ela ouvia os sons dos aviões de resgate sobrevoando, mas a densa vegetação a tornava invisível. Mesmo ferida e debilitada, sua mente se manteve focada no objetivo ensinado por seu pai:
seguir a água. Ela encontrou um pequeno riacho e o seguiu, enfrentando terrenos difíceis e perigos constantes, com a esperança de que aquele fio de água a levasse de volta à civilização, de volta à vida. A jornada de Juliane Köpke terminou quando ela encontrou uma pequena cabana e um barco pertencentes a madeireiros locais. Eles a encontraram, cuidaram de suas feridas e a levaram para um lugar seguro. Ela foi a única sobrevivente entre os 92 passageiros e tripulantes do voo 508. Sua história não é apenas sobre a sorte de sobreviver a uma queda livre, mas sobre a incrível força que o conhecimento e a calma podem proporcionar. Ela não apenas sobreviveu ao acidente, mas também à selva, usando a razão e a resiliência como suas principais ferramentas contra o desespero absoluto. Em 13 de outubro de 1972, um avião da Força Aérea Uruguaia, transportando um time de rugby e seus familiares, colidiu com uma montanha na Cordilheira dos Andes. Dos 45 a bordo, 29 sobreviveram ao impacto inicial. O que eles enfrentariam nos 72 dias seguintes desafiaria os limites da resistência física e moral humana, transformando uma tragédia em uma epopeia de sobrevivência que ficou conhecida como o Milagre dos Andes. Isolados a mais de 3.600 metros de altitude, cercados por neve e temperaturas congelantes, os jovens sobreviventes se viram em um cenário de desolação completa, com recursos mínimos e pouca esperança de resgate. Nos primeiros dias, a união do grupo foi fundamental. Eles improvisaram abrigos com os destroços da fuselagem, cuidaram dos feridos e racionaram os poucos alimentos que encontraram, como chocolates e garrafas de vinho. A esperança se mantinha viva através de um pequeno rádio, pelo qual ouviam notícias sobre as buscas. No entanto, o golpe mais devastador veio quando, após 10 dias, ouviram no rádio que as operações de busca haviam sido oficialmente suspensas. Naquele momento, eles perceberam que estavam completamente sozinhos. Se quisessem viver, teriam que salvar a si mesmos. A decisão mais difícil e controversa veio com o esgotamento total dos alimentos. Para não morrerem de fome, os sobreviventes tiveram que tomar a decisão angustiante de se alimentar dos corpos de seus amigos falecidos, que estavam preservados na neve. Foi um pacto de vida, um ato extremo de sobrevivência que testou sua fé, sua moralidade e sua humanidade. Eles entenderam que, para que alguns pudessem sair dali vivos, precisariam usar os únicos recursos disponíveis, por mais terrível que fosse a ideia. Essa decisão, tomada em conjunto, cimentou a determinação do grupo em não se render. Após uma avalanche que matou mais 8 pessoas e com a chegada da primavera, 2 dos sobreviventes mais fortes, Nando Parrado e Roberto Canessa, decidiram fazer o impossível, escalar as montanhas e buscar ajuda. Após 10 dias de uma caminhada heróica por um terreno brutal, eles finalmente encontraram um pastor chileno, o que levou ao resgate dos 14 sobreviventes restantes. A história dos Andes não é apenas sobre sobreviver a um acidente, mas sobre a organização social, a liderança e as escolhas impensáveis que um grupo de pessoas comuns fez para continuar vivendo. Nem toda a história de sobrevivência em acidentes aéreos envolve uma queda catastrófica. Algumas são sobre a perícia e a calma extraordinária de uma tripulação que consegue evitar o desastre iminente. É o caso do voo TACA 110, em 24 de maio de 1988. O Boeing 737, comandado pelo capitão Carlos Dardano, voava de Belize para Nova Orleans quando entrou em uma forte tempestade com granizo. O que parecia ser apenas uma turbulência severa se transformou em um pesadelo quando os 2 motores do avião falharam, engolidos por água e gelo, deixando a aeronave em um silêncio assustador. Com o avião se tornando um planador gigante, perdendo altitude rapidamente,
O capitão Dárdano e seu copiloto, Dionísio Lopes, precisaram manter uma calma sobre-humana. Em uma situação onde o pânico seria a reação mais natural, eles se concentraram em encontrar uma solução. Eles tentaram religar os motores, seguindo os procedimentos de emergência, mas sem sucesso. A única opção era tentar um pouso forçado. Mas onde? Abaixo deles havia apenas os pântanos da Louisiana, uma área completamente inadequada para um pouso de emergência. A vida de todas as 45 pessoas a bordo dependia de suas próximas decisões. Enquanto o avião descia, o capitão Dárdano avistou algo improvável. Um dique estreito e gramado, construído ao lado de um canal. Era uma pista improvisada, arriscada e muito mais curta do que qualquer pista de aeroporto. Fazer um pouso ali era uma manobra de altíssimo risco, que exigia uma precisão milimétrica. Um erro de cálculo poderia fazer o avião capotar, se despedaçar ou afundar no canal. Com uma habilidade impressionante, Dárdano alinhou o Boeing 737 e conseguiu pousá-lo suavemente sobre o dique de grama, sem que ninguém a bordo sofresse ferimentos graves. A proeza do capitão Dárdano, que curiosamente havia perdido um olho em um acidente aéreo anterior, entrou para a história da aviação. Ele não apenas salvou todos os passageiros e tripulantes, mas também a aeronave, que mais tarde foi reparada e voltou a voar. A história do voo TACA 110 é um poderoso lembrete de que, por trás da tecnologia, o fator humano é crucial. A experiência, o treinamento e, acima de tudo, a capacidade de manter a calma sob pressão extrema podem transformar um desastre certo em um pouso seguro, mostrando que os heróis da aviação nem sempre são os que sobrevivem a uma queda, mas também os que a evitam. A noite de 28 de novembro de 2016 é sem dúvida uma das mais tristes da história do esporte brasileiro e mundial. O voo Lamia 2933, que transportava a delegação do time de futebol da Chapecoense para a final da Copa Sul-Americana na Colômbia, caiu perto de Medellín. O acidente matou 71 das 77 pessoas a bordo, incluindo jogadores, comissão técnica, jornalistas e tripulantes. A causa, que foi posteriormente revelada, foi uma pane seca, a mais evitável das falhas. O avião ficou sem combustível. A tragédia mergulhou o Brasil em luto e deixou uma cicatriz profunda no coração de todos os amantes do futebol. Para os 6 sobreviventes, o milagre da vida veio acompanhado de uma dor indescritível. O goleiro Jackson Follman teve parte de sua perna direita amputada, encerrando sua carreira no futebol. O zagueiro Neto foi o último a ser resgatado, passando dias em estado crítico, lutando pela vida. O lateral, Alan Ruschel, sofreu múltiplas fraturas na coluna e teve que passar por uma cirurgia delicada. Além deles, sobreviveram o jornalista Rafael Renzel, que infelizmente faleceu anos depois devido a um infarto, e 2 membros da tripulação boliviana, Ximena Soares e Erwin Tumiri. Os relatos dos sobreviventes revelam o caos e o terror dos momentos finais do voo. Alan Ruschel conta que trocou de lugar no avião a pedido de um colega, um ato que pode ter salvado sua vida. Neto não se lembra do impacto, apenas de acordar no hospital. O sentimento predominante após o resgate foi uma mistura complexa de gratidão pela sobrevivência e uma profunda culpa e tristeza pela perda de tantos amigos e colegas. Como seguir em frente quando quase todos que compartilhavam o mesmo sonho com você se foram de uma forma tão trágica e repentina? A jornada de recuperação foi tanto física quanto emocional. Alan Ruschel e Neto, em um ato de resiliência extraordinário, voltaram a jogar futebol profissionalmente, um testemunho de sua força de vontade. Jackson Follman se reinventou como palestrante e comentarista, inspirando a todos com sua história. A Chapecoense, como clube, se reergueu das cinzas,
com a ajuda e a solidariedade do mundo do futebol. A história da Chapecoense é um doloroso lembrete da fragilidade da vida, mas também uma poderosa lição sobre luto coletivo, reconstrução e a força de uma comunidade unida pela dor e pela esperança. O voo 232 da United Airlines, em 19 de julho de 1989, é um estudo de caso fascinante sobre gestão de crises e trabalho em equipe em uma situação impossível. Voando de Denver para Chicago, o avião DC-10 sofreu uma falha catastrófica e sem precedentes. O motor montado na cauda explodiu, destruindo todos os sistemas hidráulicos da aeronave. Isso significava que o capitão Al Haynes e sua tripulação não tinham mais como controlar o avião usando os comandos convencionais, como o manche e os pedais. A aeronave se tornou praticamente ingovernável, tendendo a virar e mergulhar. O que aconteceu na cabine de comando foi extraordinário. Um dos passageiros, Dennis Fitch, era um piloto instrutor de DC-10 e se ofereceu para ajudar. Ele se juntou à tripulação na cabine e, juntos, eles descobriram uma maneira rudimentar de controlar o avião, variando a potência dos dois motores restantes, montados nas asas. Usando apenas as manetes de aceleração, eles conseguiam fazer curvas toscas e controlar minimamente a descida. Era uma tarefa extremamente difícil, comparável a dirigir um carro usando apenas o acelerador e o freio, sem volante. Por mais de 40 minutos, a equipe de 4 homens na cabine lutou para manter a aeronave no ar e guiá-la para um pouso de emergência no aeroporto de Sioux City, Iowa. Eles se comunicavam constantemente, testando os limites do que era possível fazer com um avião aleijado. No solo, os serviços de emergência se preparavam para o pior, mas a calma e a cooperação na cabine mantinham uma centelha de esperança. O capitão Haynes, mais tarde, creditou o CRM, ou Crew Resource Management, um treinamento focado em trabalho em equipe, como fundamental para o que eles conseguiram fazer. Apesar de todos os seus esforços heróicos, o pouso foi trágico. A asa direita tocou o solo primeiro, fazendo o avião capotar, se partir e pegar fogo. Das 296 pessoas a bordo, 111 morreram no acidente. No entanto, o fato de 185 pessoas terem sobrevivido a um acidente em condições tão incontroláveis foi considerado um milagre da aviação. A história do voo 232 não é sobre um final feliz, mas sobre o incrível profissionalismo e a sinergia de uma tripulação que, diante de uma falha total, conseguiu dar uma chance de sobrevivência a mais da metade das pessoas a bordo. Um feito considerado impossível por muitos especialistas. A história de Vesna Vulović parece ter saído de um roteiro de ficção, mas é dolorosamente real. Em 26 de janeiro de 1972, a comissária de bordo de 22 anos estava trabalhando no voo 367 da JAT Yugoslav Airlines. A aeronave explodiu em pleno ar sobre a Tchecoslováquia, supostamente devido a uma bomba escondida na bagagem. O avião se desintegrou a uma altitude de 10.160 metros, mais de 10 quilômetros. Vesna caiu em meio aos destroços, presa por um carrinho de comida na parte traseira da fuselagem, que a protegeu parcialmente do frio extremo e do impacto. Ela foi a única sobrevivente entre as 28 pessoas a bordo. Foi encontrada por um morador local que era médico na Segunda Guerra Mundial e conseguiu prestar os primeiros socorros até a chegada do resgate. Vesna sofreu fraturas nas 2 pernas, 3 vértebras esmagadas, uma fratura no crânio e uma hemorragia cerebral. Ela ficou em coma por 27 dias e, inicialmente, ficou paralisada da cintura para baixo. Os médicos consideravam sua sobrevivência um verdadeiro enigma médico, algo que desafiava a lógica e as leis da física. Surpreendentemente, Vesna não tinha nenhuma memória do acidente. Sua última lembrança era a de cumprimentar os passageiros no embarque.
Ela só soube o que havia acontecido quando acordou no hospital e viu seus pais ao lado de sua cama. A recuperação foi um processo longo e doloroso, mas, contra todas as expectativas, ela recuperou o movimento das pernas e reaprendeu a andar. Sua história lhe rendeu um lugar no Guinness Book of Records pela queda livre mais alta, sem paraquedas, sobrevivida por um ser humano. Apesar do trauma, Vesna Vulović não desenvolveu medo de voar. Ela até tentou voltar a trabalhar como comissária de bordo, mas a companhia aérea, temendo que sua presença assustasse os passageiros, lhe deu um trabalho de escritório. Ela se tornou uma celebridade nacional na antiga Iugoslávia, um símbolo de sorte e resiliência. Sua história é um exemplo extremo de como uma combinação de fatores, sorte, a física do impacto, a proteção dos destroços e o socorro rápido, pode levar à sobrevivência em circunstâncias que parecem absolutamente impossíveis. Sobreviver a um acidente aéreo é apenas o começo de uma nova e, muitas vezes, difícil jornada. Enquanto as cicatrizes físicas podem sarar com o tempo, as feridas emocionais e psicológicas são muito mais profundas e persistentes. Muitos sobreviventes enfrentam o transtorno de estresse pós-traumático, revivendo o horror do acidente em pesadelos e flashbacks. O som de uma turbina, uma turbulência leve ou até mesmo o cheiro de querosene podem ser gatilhos que os transportam de volta para o momento do terror, tornando a vida cotidiana um campo minado de ansiedade. Além do TEPT, há um fardo emocional particularmente pesado, a culpa do sobrevivente. Por que eu sobrevivi e tantos outros não? Essa pergunta assombra muitos dos que conseguem sair dos destroços. Eles carregam o peso da perda de amigos, familiares ou até mesmo de estranhos que estavam sentados ao seu lado. Esse sentimento pode levar à depressão e a um profundo sentimento de isolamento, pois é uma dor que poucas pessoas no mundo conseguem compreender verdadeiramente. Celebrar a própria vida pode parecer uma traição à memória daqueles que se foram. A relação com o ato de voar também muda para sempre. Para alguns, como Vesna Vulović, o medo não se instala. Mas, para a maioria, entrar em um avião novamente é um desafio monumental. Cada som, cada movimento da aeronave é analisado com alta vigilância. Muitos precisam de terapia e anos de trabalho para conseguir voar novamente, enquanto outros simplesmente decidem nunca mais deixar o chão. A liberdade que as viagens aéreas proporcionam se transforma em uma fonte de pânico, limitando suas vidas de maneiras que eles nunca imaginaram antes do acidente. Reconstruir a vida significa encontrar um novo normal. Significa aprender a conviver com a memória do trauma, sem deixar que ela defina o presente. Significa encontrar um propósito na segunda chance que receberam. Muitos sobreviventes se tornam palestrantes, escritores ou defensores de maior segurança na aviação, usando sua experiência dolorosa para ajudar os outros. Eles transformam sua dor em uma força motriz para a mudança, honrando aqueles que perderam ao tentar tornar os céus mais seguros para todos. Um testemunho de que a vida pode, sim, florescer novamente após a mais devastadora das tempestades. O que podemos aprender com essas histórias incríveis, que nos levam ao limite da experiência humana? A primeira lição é, sem dúvida, sobre a extraordinária capacidade de resiliência que todos nós possuímos. Diante da morte certa, pessoas como Juliane Köpke e os sobreviventes dos Andes não se entregaram. Elas acessaram uma força interior que talvez nem soubessem que tinham. Uma força alimentada pelo conhecimento, pelo trabalho em equipe, pela fé ou simplesmente pelo instinto mais básico de todos. A vontade de viver mais um dia, mais uma hora, mais um minuto. Essas narrativas também nos ensinam o valor inestimável da calma e da preparação. A proeza do capitão Dárdano no voo TACA 110 e a cooperação da tripulação do voo 232 mostram que, mesmo quando a tecnologia falha catastroficamente, o fator humano pode ser a variável decisiva. O treinamento rigoroso, a comunicação clara
e a capacidade de pensar sob pressão extrema não são apenas procedimentos burocráticos. São ferramentas que salvam vidas. Elas nos lembram que, em qualquer crise, o pânico é o inimigo e a clareza mental é nossa maior aliada. Além da coragem e da perícia, há uma lição de profunda humildade. Os sobreviventes nos mostram a fragilidade da nossa existência. Em um instante, tudo o que conhecemos pode ser arrancado de nós. Essa consciência, embora assustadora, pode nos levar a uma apreciação mais profunda pela vida. Valorizar os pequenos momentos, as relações que temos, o simples fato de estarmos aqui. Os sobreviventes, carregando suas cicatrizes visíveis e invisíveis, muitas vezes falam sobre essa nova perspectiva, sobre como o trauma os ensinou a viver de forma mais plena e grata. No final, as histórias de sobreviventes de acidentes aéreos são faróis de esperança. Elas nos provam que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, o espírito humano pode prevalecer. Elas nos mostram que é possível reerguer-se das cinzas, reconstruir uma vida e encontrar um novo propósito. São testemunhos de que, por mais que o céu possa parecer cair sobre nossas cabeças, sempre há uma chance, por menor que seja, de encontrar o caminho de volta para a terra firme. E essa chance, essa fagulha de esperança, é o que nos move e nos inspira a nunca desistir.